Por que isso? Acontece o seguinte, porque eu entendo que quem dá aula na Barretos 2, a professora que dá aula na Barretos 2 e mora na Fortaleza, ela foi convocada, né, para dar aula no segundo período. Matematicamente, se é 5 horas a jornada, ela não vai em casa. Então, quando faz essa base, o André dá essa explicação, é onde eu desconcordo, que não dá para convencer na questão da 1 hora, e quando vejo que vai prejudicar a CLT em 1 hora, não vai. Porque, se haver necessidade, a CLT vai ser chamada a mesma coisa e poderá prestar o concurso também. Não é isso? Não é? Então, eu acho que não tem nada a prejudicar uma parte, André. Oripim. Desculpa. Caro colega Paçoca, realmente as suas explicações vêm de encontro com a realidade. Os professores teletistas, eles não vão ser prejudicados. As aulas atribuídas a eles são as aulas de licença, abonadas, que os efetivos dão a oportunidade para que eles sejam chamados. As aulas livres são atribuídas aos professores efetivos. Essa jornada, realmente de meia hora, de uma para outra, quando o profissional, o professor, assume esse compromisso, ele tem por trás dele os diretores, ele tem os coordenadores que poderão e estarão analisando realmente o cumprimento do horário. Quando a capacidade, nós temos aqui exemplos de pessoas, de professores que estão aí nos assistindo, que fez a dupla jornada e nem por isso deixou de cumprir o seu trabalho, e são excelentes professores. Isso vai da capacidade de cada um. A gente sabe que numa cidade igual Barretos, onde temos condições, os professores têm condições de chegar aos seus lugares de destino sem prejudicar esse tempo. Eu entendo que sim, numa cidade igual, de um nível maior, as coisas são dificultam. Agora, a lei, o governo estadual e federal, o tempo de um período para o outro é 15 minutos, e nem por isso são questionados. Nós estamos passando para meia hora e sabemos que existe algumas pendências em relação a isso, de professores que estão prejudicados com relação a essa situação. E a nossa intenção não é cometer injustiça nenhuma com o professor, que eu também sou. Eu já passei por isso também, já dei aula em 2 vínculos e sei o que significa isso. Então, eu entendo, nós estamos num momento oportuno para resolver uma situação que vai vir de encontro com a realidade daqueles que estão esperando dessa casa a oportunidade de resolver situações que foram acarretadas por períodos anteriores. Então, existe dentro do município professores que cumprem essas 2 jornadas. E nós estamos querendo apenas adequar uma situação para que esses professores não sejam prejudicados. Por isso, Paçoca, tenho certeza que o pronunciamento do nosso colega André realmente tem a ver, nós sabemos que realmente é um sacrifício, mas a intenção maior nisso tudo é o lado profissional. Se o professor vai ter condições, como você falou, está tudo voltado pelo lado financeiro, o lado da necessidade, o lado de se dar um melhor. Mas nós sabemos também, presidente, que os concursos públicos colocam em condições iguais todos aqueles que podem realizar. E uma vez, todos podem ter a oportunidade amanhã de ser um profissional efetivo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paçoca. Antes de começar a falar, eu queria parabenizar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, eu acho que depois e antes até, foi um dos poucos vereadores que se ateve realmente ao que é o que está se discutindo aqui. Porque chegar e sempre começa a falar de modo genérico e fica rasgando elogios à administração, seria, por exemplo, até na minha mão, o senhor teve acesso também ao relatório do Tribunal de Contas, você pegar o relatório do Tribunal de Contas que fala que no ensino as 2 grandes obras foi restos a pagar sem lastro financeiro e não aplicação total do Fundeb. Isso é o Tribunal de Contas fala. E realmente eu acho que o grande cerne e a grande diferença aqui nesse projeto é a questão da meia hora ou de 1 hora. Eu até concordo com Vossa Excelência que o professor que for ficar na mesma escola tem o problema de uma meia hora ou 1 hora, muitas vezes não dá para ir para casa. Embora em Barretos é tudo muito perto e muitas vezes dá.
Agora, de vez em quando, você vai ter numa escola, você nem sempre está na mesma escola. E nem mesmo no mesmo bairro. Você tem que sair muitas vezes. A pessoa também não tem condição própria. Ela tem que pegar um transporte coletivo, tem que pegar tudo isso. E, com o tempo, eu tenho certeza absoluta, Paçoca, que se alguma empresa de alimentação de Barretos quisesse passar para meia hora horário de alimentação, Vossa Excelência, como grande sindicalista que é, não ia admitir em hipótese alguma. E é isso que eu venho, através da minha emenda, não querer que nossas crianças sofram os reflexos de acertar a situação de alguém, acertar a situação de outras e acabar prejudicando as crianças do nosso município. Tá. Deixa eu só concluir aqui. Deixa eu te dar mais ou menos uma ideia que eu imagino que pode vir a acontecer. Não? Comigo? Não. Não, ele deu um sinal lá para o presidente, eu pensei que era comigo, Não, desculpa. Está havendo a inscrição para falar depois de sim, Vossa desculpa. Excelência. Tá, desculpa. André, deixa eu te falar uma coisa. Corre o risco também, eu concordo com você, mas para locomover de uma escola para outra, o tempo é suficiente. Agora, o que pode ocorrer na sua emenda de uma hora, é que passe do tempo. Entendeu? Então, esse é uma das razões também. Então, eu entendo o seguinte, André, que meia hora não vai prejudicar o projeto, não vai prejudicar as professoras, não vai ter desgaste, porque muitas vezes a aula é no local e, matematicamente, essas coisas acontecem porque ali há um acerto entre elas, com a própria diretora, ou com a coordenadora, ou com a secretaria, de colocar quem está ali para dar aula. Então, esse é o meu pronunciamento. Eu quero agradecer e dizer às professoras, coordenadoras que estão aqui, que a discussão é isso. Vale a pena, né? Vale a pena a gente lutar, discutir, debater, porque é educação, né? É algo importantíssimo. Agora, o mais importante é que é algo que se envolve o profissional. A educação está bem, né? A educação está de bom para excelente, de excelente para cima, e já vem há tempos, e a tendência é melhorar, porque o profissional vai cada vez aperfeiçoando mais, com mais cursos. Então, tudo bem. A questão é essa aí, o debate é esse, e eu sou favorável a meia hora, quero já dizer isso aqui, e independentemente, democraticamente, eu não tenho nada que desabone a opinião própria do colega, é uma opinião dele, é um entendimento dele, né? E entendimento a gente tem que respeitar, não é? Tem que respeitar, porque é um direito democrático do vereador se debater, discutir e colocar aquilo que ele acha. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós temos direito de colocar emenda, alterar e mudar, legislar, né? Então, é um direito dele e não quero discutir essa questão. Quero agradecer ao senhor presidente, cumprimentar o Romualdo Monbranco aqui, conselheiro do Rio das Pedras, e presidente do clube do Sindicato da Alimentação, Futebol Clube, que vai ser campeão rural. Agradecer a dona Sandra Matos pela orientação e agradecer aos demais. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, senhoras e senhores, funcionários da educação presentes
à imprensa, aos nossos funcionários, à população de um modo geral. Eu estou fazendo uso da tribuna apenas para definir a minha posição com relação a essa celeuma criada com relação ao intervalo. Eu digo a vocês que entendo bastante dessa natureza da profissão de professor, porque a minha mãe foi professora e eu acompanhava o trabalho dela, né? As loucuras porque ela tinha que passar para poder lecionar e ajudar a formar a família, completar o orçamento familiar. Então, entendo intrinsecamente a natureza da profissão de professora. Sei que essa questão do intervalo, ela não atrapalha o desenvolvimento das atividades das professoras no seu mistério. Não é o ideal, porém, o ideal ainda está distante. Nós não estamos falando de um país da Europa ou da América do Norte. Nós estamos falando do país com as peculiaridades do nosso, né? Não no caso de vocês, que são professoras da rede municipal, mas aquelas que são da rede estadual, né? Que muitas vezes têm que se dirigir até as escolas rurais, né? Que perdem tempo com a locomoção de ida, de volta, né? Que fazem também o seu lanche na própria escola, né? Existem também professores que, na luta do seu mistério, por melhorar os seus rendimentos, trabalham no Estado, no município, na escola particular, tá certo? São 3 períodos, tá certo? E isso, de modo algum, eu entendo que prejudique a qualidade do ensino. Nem do Estado, nem do município, nem da escola particular que esse professor, eventualmente, venha a dar aula. E isso não é apenas no ensino fundamental. Isso também nos cursos de graduação, nós temos situação piores ainda. O professor de manhã dá aula em Ribeirão Preto, à tarde em Araraquara e à noite em São Carlos. Isso faz parte do mistério da educação. Isso já é incorporado pelo professor. E ele tem um regime especial, né? O regime especial, ele tem férias 2 vezes por ano, em períodos maiores, né? Então, eu acho que isso está incorporado. Acho que mais difícil, eu vejo o doutor Kiko aqui e me lembro, mais difícil deve ser os médicos, né, Kiko? Muito mais difícil, porque férias também é só 1 mês, tá certo? Então, eu sei que isso é incorporado naquele que tirou como objetivo ser professor e que já incorporou isso às suas atividades, já incorporou essas dificuldades ao seu dia a dia e sabe administrar isso. Sei também que tem outros inúmeros problemas, questões de doenças profissionais, esgotamento nervoso, mas, de um modo geral, a grande maioria dos professores está apta e capacitada a dar essa contribuição para a educação, dar essa contribuição, principalmente para aquelas crianças que são mais simples e que são as mais pobres e que não podem frequentar as escolas particulares. Então, só vim fazer uso da palavra para deixar isso, a minha posição, com bastante tranquilidade e vereador, falar isso aos meus companheiros. Pois não, vereador Claudio Riz. Me permita uma parte? Eu gostaria de lembrar,
com toda essa celeuma da questão de 10 horas aula dia, que dificilmente um professor fará ou ministrará 10 horas aula dia. Além disso, nós estamos esquecendo que entre as aulas do primeiro turno, do primeiro período, nós temos aí em todas as escolas, normalmente, um intervalo de 15 ou 20 minutos, depende da escola. O mesmo ocorrendo no período da tarde. Portanto, já não será somente essa meia hora de descanso no meio do dia. Nós teremos até 1 hora ou mais. E ainda, o que eu acabo de dizer, dificilmente um professor dará 5 horas aula de manhã, 5 horas aula à tarde. Normalmente, se tem 1 ou 2 janelas, ou mais janelas ainda, quando esse professor poderá descansar. Mas só para finalizar, o que nós viemos discutir hoje aqui, o que eu acho mais importante, inclusive, não seria essa questão de meia hora ou 1 hora de descanso. Acho que o que mais se pretende hoje aqui é essa incorporação, vereador, colega, de quadro seletista para o quadro do magistério. Salvo o melhor juízo, acho que é isso que o pessoal quer. Esse enquadramento no magistério. A questão do horário, penso que seja menos relevante. Era isso. Obrigado. Então, eu acho que esse é um fator que eu percebi ao longo de todo esse período em que esse projeto tramitou na casa, de grande interesse de todos vocês, professores da rede municipal, da categoria dos professores, e eu acho que nós temos toda a tranquilidade do mundo para votar isso hoje de forma a atender a reivindicação dos senhores, das senhoras, e, com isso, dessa forma, trazer um maior vigor nas ações que vocês vão desenvolver daqui para frente. Obrigado. Continua a discussão, projeto de lei complementar. Com a palavra, vereador Kika Bombeziara. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, cidadãos e cidadãs aqui presentes. Eu confesso que esse é um dos projetos que mais me deixou assim, intranquilo com relação ao posicionamento, porque eu ouvi os dois lados, eu ouvi aqueles que ouviram os dois lados, e de todas as formas existem aqueles que concordam, existem aqueles que discordam, existem aqueles que acham que haverá vantagens e haverá desvantagens. Então, para definir o meu posicionamento, eu resolvi, senhor presidente, fazer uma análise de outros parâmetros envolvidos dentro desse projeto. E nós sabemos que o professor hoje é uma classe, não há mais. Eu acho que há outras que são mais aviltadas do que a classe dos professores. Mas é uma das mais aviltadas. E a coisa começa exatamente nesse parâmetro. Primeiro, o professor hoje é coibido totalmente de mostrar autoridade diante da classe, porque existem normas, a começar de um famigerado Estatuto da Criança e do Adolescente e tantas outras coisas, que tiram do professor a autoridade de ser a autoridade que deveria ser. Além disso, existe hoje uma forma agressiva e patológica, no meu modo de entender, já instalada há muito tempo e já consagrada por parte das nossas autoridades maiores, que é o processo de aprovação continuada, que faz com que o professor seja simplesmente um aprovador de pessoas quase sempre não merecedoras desse processo. Além desse procedimento e dessas injustiças que são submetidas a quem é submetido o professorado, há que se considerar também, e aí é que entra todo o fulcro no meu modo de entender, que se os professores ganhassem um salário
ou ganhassem, pela prestação de serviço deles, alguma coisa que estivesse à altura da dignidade e da responsabilidade deles, não teria nada dessas discussões, nenhuma delas. Bastava que ganhassem decentemente, e aí não precisaria ninguém trabalhar 10 horas por dia, e eu discordo do vereador Cláudio Honor, porque trabalha até mais do que 10 horas por dia, porque professor hoje, como aluno, aliás, desde não sei quanto tempo, o professor hoje leva tarefa para casa, leva provas para corrigir, leva programas para fazer o planejamento das aulas e assim por diante. O que acontece é que nós sabemos hoje que todo o funcionalismo, e agora há pouco o presidente Existo comentou sobre a classe médica, nós ganhamos muito pior do que vocês, mas muito pior. E isso daí não faz com que eu me sinta pior do que vocês, me faz eu me sentir tão injustiçado quanto vocês. Só para citar um exemplo, aqui não são funcionários, já disse isso aqui na tribuna da Câmara, o meu salário básico de médico do Estado é de R$ 326. Então, é uma coisa que é menos do que o salário mínimo e não vai aumentar. Ou se aumentar, não vai aumentar para o salário mínimo, que já vai aumentar agora. Ganhassem, pois, então, os professores, não haveria essa necessidade de se desdobrar para 2 turnos de trabalho de 10 horas. E me dizer que meia hora é um intervalo mais do que suficiente, é primeiro ignorar toda a fisiologia do ser humano. Todo mundo faz xixi. Todo mundo precisa ir ao banheiro, todo mundo precisa beber água. Ainda mais um professor que fica horas e horas falando e explicando, ele tem que se cuidar fisiologicamente. Ele não pode simplesmente ser uma máquina ou ser visto como uma máquina que tem que desempenhar as funções, sair de uma classe, correr para outra classe. Isso daí torna, e eu não quero ser antiético, uma realidade que eu vejo no meu consultório. O quanto de pessoas acabam se desgastando sistematicamente por uma carga, por uma imposição, para ter um mínimo de salário decente para a condição de nível universitário que cada um tem, de nível elevado de capacidade e de desempenho e responsabilidade social. Essa situação, então, me faz ver que, por exemplo, a redução para meia hora é prejudicial para aquelas pessoas que estão achando que vão ser beneficiadas pela possibilidade de ter 2 turnos de desempenho. Embora eu ache que ter 2 turnos de desempenho, e não é num dia, são 5 dias na semana, são todos os dias do mês, são todos os meses do ano, exceto aqueles meses em que ocorre o período de férias, que também não são férias plenas, e todo mundo sabe disso, porque existem as obrigações e os trabalhos feitos da programação do curso do ano seguinte. Então, como é que vai ficar a coisa? Eu entendo, por exemplo, que dizer assim, não, o seletista ele vai ser chamado todas as vezes que houver uma oportunidade, mas não é isso também que tem que acontecer. Não pode ser, nesses termos, tornar o seletista um pendente que fica na expectativa de vir a suprir um espaço de alguém que, suprido aquele espaço, ocupando aquele espaço, pode tirar, por exemplo, o benefício da licença. Espera, eu acho que o benefício da licença é uma coisa necessária, mas se é um benefício da licença que tem sido usado, e a gente sabe que tem sido usado muito mais amplamente, é porque as pessoas revestidas dessa função não têm a condição fisiológica, não têm a condição espiritual e muitas vezes não têm a condição emocional de fazer o desempenho da sua carga horária nesse período estabelecido. Então, quando eu passei a analisar esse projeto, primeiro enxergando o ser humano que existe e que tem a obrigação de fazer a carga horária que ele está imbuído a fazer, e não posso excluir que eu, como médico, não vejo uma condição capacitada de uma pessoa trabalhar 10 horas sob diferentes formas de tensão, e isso eu não falei ainda daquela molecada que faz escândalo, que não obedece, que ameaça arriscar o carro, que xinga professor, sabe lá Deus de que nome, e o professor tem que engolir. Porque se tomar uma atitude que deveria tomar, que era socar a mão na orelha, como eu levei no meu tempo de estudante, e hoje eu sou um médico que está aqui, e acho que a maioria daqueles que têm os direitos
que invocam os direitos, e os pais que defendem os direitos, não vão ter filhos médicos como eu, e não vão ter filhos responsáveis como a maioria dos senhores é. O que acontece é que todo esse processo desgasta qualquer um. E a gente tem que enxergar toda a dimensão do ser humano no desempenho das funções que se espera seja a melhor possível. Ninguém espera, por exemplo, fazer uma consulta comigo e eu chegar lá e começar cheio de micagens, mas eu não volto mais no consultório desse cara. Um professor tem que ter as responsabilidades e tem que ter a condição psicológica, física, emocional de dar condições de ensinamento. E não de se matar para ganhar com 2 turnos de trabalho o que ele deveria receber por um só. Que ele tivesse o reconhecimento e a decência de receber aquilo com dignidade. Porque é isso que eu disse já várias vezes aqui e volto a repetir. Essa mão que recebe o salário de médico tem vergonha dessa que recebe o salário de vereador. E há muitas condições muitíssimo piores. Porque nós sabemos hoje que determinadas funções estão cada vez mais degradadas porque é uma saturação de mercado. Existe um aborto nesse país afora que tem mais faculdades de medicina, por exemplo, que os Estados Unidos. E se forma médico para tudo quanto é lado, como se forma professor para tudo quanto é lado, como se forma advogado para tudo quanto é lado, e como se isso fosse elevar a qualidade de vida do ser humano, do cidadão brasileiro. Não eleva, não. Tanto é que está aí a discussão por 10 horas de trabalho, pela possibilidade de 10 horas de trabalho, quase sempre nessas condições que eu, como médico, volto a dizer, não são normais, não são humanas, não se trata assim as pessoas. E a gente vê que em outras funções as classes brigam e conseguem reduzir a carga horária sem reduzir salário, ou elevar o salário ao nível da decência que a classe realmente merece. Então, senhores, eu assinei meu parecer com o vereador André Rezec. Eu defendo que não deve ser meia hora de intervalo. Pena que isso possa ser entendido como uma forma de prejuízo para as pessoas, mas eu acho que não é. Eu acho que não é. Pode ser prejuízo financeiro. Eu não gostaria que fosse nesse aspecto que eu estivesse posicionando as coisas. Seria melhor que esse real valor que está sendo reivindicado pela dupla carga fosse pago pelo mérito numa única carga. Aí sim, ou que o professor trabalhasse às 6 horas, como qualquer outro nível se exige. Na medicina, por exemplo, hoje já bagunçou. Eu vou dizer para vocês aí presentes que eu, por exemplo, fui concursado para fazer 4 horas pela prefeitura, e o prefeito, numa discussão com os médicos da rede pública, reduziu essas 4 horas para 2 horas e meia. Então, os médicos cumprem hoje 2 horas e meia e ainda ganham 73% em cima do salário. Foi a negociação que a classe médica fez com o seu prefeito e conseguiu esse tipo de, entre aspas, benefício, porque eu acho que o salário é mais ou menos. Vocês têm que fazer isso. E vocês não têm que fazer isso pensando no proveito individual. Não adianta pensar, não, eu vou lutar para que seja meia hora, para que eu tenha 2 vínculos. Isso já começa desunindo a classe, já começa tornando o posicionamento de vocês de grupos divergentes, de grupos opostos, de situação que vocês vão acabar não tendo a possibilidade de ser um bloco unido que ninguém racha. Quanto mais desunido, mais fácil é separar, mais fácil é convencer, mais fácil é subordinar. E por isso, cabe a vocês o trabalho maior de fazer o entendimento lá com a prefeitura, num único nível que vocês podem fazer realmente, na elevação do salário de vocês. Afora isso, eu acho que trabalhar 10 horas não é humano. Eu acho que colocar pessoas na pendência da possibilidade de haver uma vaga para suprir função, e é só inverter que ninguém iria gostar, é só pensar ao contrário que ninguém iria gostar disso. Então, que as coisas caminhem de uma forma que haja um benefício para todos, e não a possibilidade de beneficiar um grupo minoritário ou majoritário, não importa, e o outro lado se saia lesado.
De qualquer forma, eu acho que já são lesados. Eu já coloquei as coisas em termos de como eu vejo como um assistente com a competência médica, a competência de ver pelo parâmetro humano. E acho que não é bom, acho que não é saudável. Como eu acho que não é bom nem saudável, essa carga, esse posicionamento de dividir para meia hora de intervalo, não dá certo. Mesmo porque essas pessoas não têm só as necessidades pessoais, quase todas têm família e têm necessidades pessoais com relação à família. Necessidades grupais com relação à família. Então, senhores vereadores e senhor presidente, também estou tranquilo para votar. Junto com o André, numa emenda que foi proposta por nós, porque eu não vejo que alguém possa vir a ser prejudicado quando outros vão ser prejudicados. Eu acho que, no fundo, acabam todos sendo prejudicados, enquanto a classe não for uma pedra só, uma força só. Aí ela passa a ter voz ativa e ela passa a ser respeitada. Enquanto isso, sempre surgirão projetos desse tipo, sempre haverá de ter visão diferente das coisas, como Vossas Excelências têm, como Vossa Excelência aqui explanou, como os outros vereadores aqui explanaram, como eu estou explanando, e nem por isso quer dizer que eu esteja falando melhor, nem por isso quer dizer que eu seja a verdade que deve ser imperativa, e nem ninguém. Porque, na verdade das coisas, no fundo das coisas, é como eu disse no começo, ganhasse bem, não tinha nada disso. Todo mundo fazia o seu papel, haveria espaço para todo mundo, mais importante até, reduzindo a carga horária que vocês pretendem para 10 horas, reduzindo para 6 horas e com um salário disso, sobraria espaço para os seletistas, sobraria espaço para todo mundo e, muito provavelmente, as aulas seriam melhor ministradas, as crianças aprenderiam melhor. Porque esse é outro problema. Que a gente sabe que tem acontecido de uma forma grave, mas eu não quero chegar nesse mérito agora, não. Assim, não sei, e nem me interessa se eu estou agradando ou desagradando, eu vou votar de acordo com aquilo que eu, como ser humano, como vereador e, principalmente, como médico, acredito. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador João Minaré. Quero cumprimentar o presidente da casa, eu existo, cumprimentar os meus colegas vereadores, cumprimentar a imprensa falada, escrita, cumprimentar também todo o público aqui presente, que nos honra muito com suas presenças na galeria. E eu queria confessar uma coisa para vocês que estão aí na galeria, que eu, sinceramente, não estava com vontade de vir à tribuna, mas, analisando algumas coisas que foram ditas aqui, eu fiquei pensando, sentado ali naquela cadeira, tem vereador que veio aqui a essa tribuna falar para essa plateia maravilhosa, como essa plateia fosse umas criancinhas, sabe? Aquelas crianças que você dá uma balinha para ela, dá um tapinha, ela dorme, fica quietinha. Gente, aqui nós estamos falando para adultos, pessoas que entendem, pessoas que estão aqui atrás dos seus interesses, procurando, na verdade, resolver um problema que já vem se arrastando ao longo dos dias, que já era para ser resolvido há muito tempo. Eu estava prestando atenção quando estava passando lá o slide, dizia assim, que mandou pedido de informação para o prefeito. Só que não disse qual era o pedido. Quer dizer, pediu informação. Eu acho que quando a gente quer resolver um problema para ajudar uma classe, que nesse momento é a classe dos professores, a gente pega a pasta, coloca debaixo do braço e vai lá na prefeitura.
Coisa que demora 10 ou 15 dias para resolver, resolve em menos de meio dia. Essa é a verdade. Depende de ter boa vontade, de querer fazer. Não adianta querer colocar a culpa no prefeito, porque o prefeito demorou a dar resposta, porque a resposta chegou atrasada e atrasou o projeto. Eu não concordo com isso absolutamente. Não concordo mesmo. Porque eu acho o seguinte: se os professores que vieram aqui hoje, nessa noite de hoje, dependesse de mais um voto para sair daqui com esse projeto aprovado, vocês não teriam esse projeto aprovado. Então, não adianta querer colocar a culpa em alguém. A gente, quando deve, a gente tem que colocar a culpa na gente mesmo. Dizer, não, aconteceu isso porque eu não concordei com isso. Cada um tem a sua vontade livre de expressar aquilo que realmente queira expressar. Mas não adianta ficar colocando culpa em alguém, sendo que, às vezes, a culpa é da pessoa mesmo. Que eu assisti aqui. Eu ouvi aqui vereador dizendo que vai votar nessa emenda. Eu não vou votar na emenda, porque eu acho que o professor, ele pode fazer um concurso, ele pode dar aula eventual. Quer dizer, então, existe várias formas de resolver o problema. Então, eu vim à tribuna para dizer isto, agradecer a presença de vocês nessa noite maravilhosa. Espero que vocês venham sempre, né, assistir o nosso trabalho, e dizer que aqui não tem criancinha, não. São todos adultos, e não é com a conversinha, digamos assim, usar um termo, uma conversinha mole, que vai convencer o povo que está aqui, essa plateia maravilhosa, que entende, às vezes, muito mais que a gente. Eu quero agradecer, encerrar, mas eu não poderia deixar passar em branco isso que eu estava com vontade, realmente, de falar para essa querida plateia aqui, que está aqui presente. Está em discussão. Eu vou botar em votação, porque já está exaurido. Esse projeto tem 1h20 discutindo o mesmo projeto, o pessoal está cansado aqui, fica ouvindo a mesma coisa. Sim, senhor. Já vai, presidente. Por favor, faz a minha chamada, meu secretário. Por favor, faz a chamada desses vereadores. André Luiz Rezec. Cláudio Norris, está aqui. Dorivaldo de Almeida Júnior, está ali. O Existo está de licença, está chegando. O Minaré. Muito bem. Por favor, senhor presidente, Kiko, botei em votação. Está licenciado. Né? Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Corrêa. Sebastião Rodrigues de Oliveira. São esses. Não havendo mais oradores, as comissões permanentes elaboraram pareceres pela normal tramitação. O relator da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social, vereador André Rezec, elaborou emenda à presente matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da emenda à presente matéria. Não, da Comissão de Justiça não tem nenhuma emenda, não. Tem da... Deixa eu ver aqui. Nesse aqui... Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social. Tem, tá? A diretora está me informando que tem. Aqui na minha tela não tem, não consta. Eu vou aqui pelo projeto. São 3 páginas
Algum vereador quer pedir a dispensa da leitura do parecer? O vereador André solicita a dispensa da leitura. Hã? João, no mínimo 5 a 6 minutos para a leitura das 3 páginas. Estou à disposição. Eu vou pôr. Não, é o que eu solicitei, é da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social. Ah, pela ordem regimental é pela Comissão de Justiça e Redação. Pela ordem. O autor da emenda é o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos honram com suas presenças. Senhor presidente, quando da articulação dessa emenda, ela visava única e exclusivamente o problema do estágio probatório dos funcionários que estavam exercendo funções diversas, entre aspas, parecendo diversas daquelas a que foram concursadas. Acontece que, analisando realmente a ementa e a mensagem do projeto, evidentemente que o projeto propõe um tratamento adequado aos servidores ocupantes de cargo do quadro do estagiário, e inclusive do magistério, que estejam em período de estágio probatório e que sejam designados no interesse da administração. Portanto, diante da fundamentação de que tais disposições aplicarão tão somente nos casos de designação do interesse da administração, eu entendo que não há que se falar em desvio de função, mesmo porque devem ser avaliados dentro daquilo do interesse da administração e no quadro do magistério. Razão pela qual eu requeiro a retirada das emendas para que o projeto seja votado no original. A solicitação do vereador Otávio Alves Garcia é regimental. É a emenda supressiva do artigo 3º, renumerando subsequentes. O pedido dele é regimental, está em votação. Só para esclarecer, qual a emenda, qual é o artigo que está sendo suprimido? O artigo 3º. Sim, mas poderia ler só o artigo só para... Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Claudionor Risse, que faça a leitura do artigo 3º. Artigo 3º fica assim descrito. O artigo 9º da Lei Complementar número 45, de 26 de fevereiro de 2004, passa a vigorar, acrescentado dos seguintes parágrafos 1º, 2º e 3º. Artigo 9º. Parágrafo 1º. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo público de provimento efetivo, integrante do quadro do Magistério Público Municipal, ficará sujeito a estágio probatório nos estritos termos previstos nos artigos 33, 34, 36 e 37 da Lei Complementar número 68, de 3 de julho de 2006, e nas condições estabelecidas nos seguintes parágrafos 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 2º. No caso da designação do servidor que esteja em estágio probatório para o exercício de função ou posto de trabalho previstos nesta lei complementar, o respectivo tempo de serviço e a avaliação de desempenho satisfatório nos mesmos serão considerados aproveitáveis para fins de cumprimento do estágio probatório, desde que, 2 pontos. Primeiro, o servidor satisfaça as condições mínimas estabelecidas em lei para o exercício da função ou posto de trabalho e, segundo, o exercício da referida função ou posto de trabalho seja privativo de servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo. Parágrafo 3º. As disposições estabelecidas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo aplicam-se a todos os servidores nomeados para cargo público de provimento efetivo, integrante do quadro do Magistério Público Municipal, a partir de 26 de fevereiro de 2004.
Tá. Agora ele vai permanecer assim. Vamos continuar? Deixa eu pegar o parecer da Comissão de Justiça. Parecer da comissão. Tem votações ainda, 2 emendas da Comissão de Justiça, senhor presidente. Aqui, ó. Você pode ler só aqui, ó, a emenda substitutiva aqui, ó. Isso aqui é do Otávio. Da Comissão de Justiça. Está em. Retirada, já foi. Está. Já votei? Retirada? Já votou, né? Não. Então coloca aí. Está em discussão a retirada da emenda supressiva apresentada pela Comissão de Justiça. Vereadores Lilico, Otávio Alves Garcia. Separado? Da Comissão de Justiça. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a retirada da emenda substitutiva. Supressiva. Agora está em discussão a emenda substitutiva ao projeto, que passe a ter a seguinte redação. Altera os dispositivos da Lei Complementar número 45, de 26 de fevereiro de 2004, com alteração posterior. Cria o Polo de Apoio Barretos de Educação à Distância, PAB, e dá outras providências. Está em votação. Vou ler novamente. Emenda substitutiva à ementa do projeto para que passe a ter a seguinte redação. Altera dispositivos da Lei Complementar número 45, de 26 de fevereiro de 2004, com alteração posterior. Cria o Polo de Apoio Barretos de Educação à Distância, PAB, e dá outras providências. É essa daqui, ó. Vai substituir essa. Tudo isso? Vai substituir essa emenda. Não. Vai substituir essa aqui. É para criar o polo. Deixar claro. Trocar 6 por meia dúzia. Só para deixar claro que cria o polo. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda substitutiva. Emenda substitutiva ao artigo 11, para que passe a ter a seguinte redação. Que é o grande. Esse é enorme. Ficou incluído isso daí no estatuto. Está incluindo toda essa matéria no estatuto. São de adequações. Isso, exatamente, vereador Lilico. São de adequações. Da Comissão de Justiça, Também da Comissão de Justiça e Redação. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em apreciação a emenda supressiva ao artigo 7º da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social, com relação ao intervalo. Está em votação. Os favoráveis à redução do intervalo de 1 hora para meia hora. Se aprovar a emenda, permanece 1 hora. Se rejeitar a emenda, passa a valer o original, reduzindo para meia hora.
Senhor presidente, a emenda, ela altera o artigo 26 por força do artigo 7 para prorrogar para 1 hora. Ela suprime o artigo 26. Artigo do original. Isso. Então está em votação a emenda supressiva. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com os votos, a emenda foi rejeitada com os votos contrários do vereador André Rezec e Kiko Miziara. Aliás, inverte. A emenda foi rejeitada com os votos favoráveis do vereador André e do vereador Kiko Miziara. Iririco. No final da votação, está em primeira votação o projeto no original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão em sua redação original. O vereador Paulo Correia, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Correia solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em discussão a solicitação do vereador Paulo Correia. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a redação final do projeto, já com as emendas acopladas. Em discussão, projeto de lei número 0123/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera dispositivos da lei 3.629, de 28 de novembro de 2003, com alterações subsequentes e dá outras providências. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela normal tramitação. A Comissão de Justiça e Redação elaborou emendas à presente matéria. O secretário Cláudio Honor Risse procederá à leitura da apresentação de emendas. O vereador Paulo Correia solicita a dispensa da leitura da apresentação de emendas. Está em discussão o projeto de lei, bem como as emendas. Não há... Com a palavra o vereador André Rezec. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, população que ainda está nas nossas galerias, telespectadores, imprensa, funcionários. Senhor presidente, embora eu até tinha a outra apresentação, eu até não iria fazer uso da palavra nesse projeto, embora eu tenha algumas considerações até a tecer no coisa. Ficou até a primeira parte muito repetitiva, porque esse projeto teve uma tramitação em paralela ao projeto que acabou de ser aprovado. E nem poderia ser diferente, que um complementa o outro e o outro complementa um. Mas o principal que me trouxe aqui é que, até na sessão passada eu disse que às vezes tem gente que é indireto e eu tenho meu problema sério de ser direto. E indiretamente sério para mim que, se eu quisesse resolver, era para me pegar a malinha, pôr embaixo do braço e perguntar para o prefeito.
Felizmente, senhor presidente, eu não devo fazer isso, porque eu fui eleito vereador para vir aqui, e daqui é um direito meu ter qualquer tipo de informação, porque a Constituição Federal me dá esse direito. Eu fui eleito para isso. Talvez se eu não fosse eleito e tivesse entrado porque o prefeito tirou algum vereador e pudesse tirar meu de qualquer hora, eu teria que pôr a malinha embaixo do braço e ir, mas não é o meu caso. Então vamos agora passar à discussão do projeto, que é exatamente a mesma coisa. No dia 6 de dezembro chegou, indo para o dia 10/12 de 2007 para as comissões. No dia 11, doutor Otávio solicitando encaminhamento ao jurídico. No dia 12, encaminhando ao jurídico, que pediu 15 dias para análise. Isso uma semana depois, no dia 18. Entregou no dia 24 de janeiro. Por favor. E eu pulei os outros pareceres. O parecer do vereador Euripinho, que é o outro membro da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social. E aqui está o meu parecer, que fez, no próximo, por favor, que falaram também que não sabe o que era. Então eu vou ler o parecer para ficar sabendo, porque tem gente que não teve acesso ao processo, não teve vontade de pegar o processo para ver, e seria interessante. Manifestamos-nos separados para esclarecer o seguinte: de acordo com o anexo 5º, constante folhas 22, os autos serão transformados em 20 cargos de diretor de escola infantil. A Lei número 3.764, 17 de junho de 2005, alterou a sigla das escolas de CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, em CEMEIF, Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Nota-se claramente que não existe mais CEMEIs. Portanto, os 20 cargos transformados de diretor de escola infantil necessitam receber a isonomia, não podendo serem tratados como diretores de segunda categoria, uma vez que agregam as funções de educação infantil e ensino fundamental. Percebe-se também, no projeto, a criação de inúmeras funções gratificadas, embora o mesmo não apresente impacto orçamentário. Solicito, senhor presidente, que encaminhe a cópia desse parecer ao senhor prefeito municipal para que sejam feitas as alterações necessárias. Caso contrário, que se esclareça os motivos que impedem a equiparação salarial dos diretores, bem como o encaminhamento do impacto orçamentário. Foi para o prefeito, e o prefeito respondeu também no dia de hoje, com data do dia 28, mas recebido na Câmara dia de hoje. Então, e realmente, próximo, recebeu com a data do dia de hoje. E encaminhou o relatório de impacto financeiro. Se não tivesse o relatório de impacto financeiro, está aqui o doutor Otávio, que é líder do prefeito, e é advogado, se for aprovado um projeto de lei criando despesa sem impacto, é nulo. Então, na verdade, o que se tentou foi se corrigir alguma coisa que estava errado. E tanto é que foi encaminhado, e também está com data do dia 28 de fevereiro, mas foi entregue hoje. Foi juntado hoje. Basta ver a numeração da página e o procedimento aqui. Então, o que está dizendo? Que a despesa com esse projeto vai ser paga com a previsão de aumento do ISQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E ele prevê que no ano de 2008 ele vai aumentar o imposto em 800 mil, em 2009 em 840 e em 2010 em 882. E que essas funções e cargos criarão uma despesa em 87 de 287.921, 360, 378. Como também diz que não vai porque tirou as salas da educação infantil da CEMEIFs e estava mandando um projeto para alterar para a CEMEI para não dar equiparação salarial. Foi exatamente os termos da resposta, de uma certa forma. E prosseguindo, veio previsão de aumento de despesas com a função de um supervisor geral, com salário de R$ 3.183,79,
Os encargos do Instituto de Previdência, que desde que o senhor prefeito entrou não paga, mas deve ser computado. Total anual nesse ano, 41 mil. No próximo ano, 52 mil. Criando uma despesa com a função de um supervisor geral, com salário de R$ 1.337,52, demonstrando também. O próximo. Criando faltou uma. Aqui está. Ah, não. Volta um. Volta um, porque tem um antes. Não, encarregado de projeto. 8 encarregados de projeto. 8 encarregados de projeto. Que cada um vai ter o salário de R$ 1.337,52 vezes 8, um total de 10.716 mensais, 16 centavos. E o impacto orçamentário, o próximo. Encarregado geral de projeto. Até lembrando que encarregado geral de projeto e coordenador de projeto são funções que o primeiro projeto da administração Emanuel, o PL 1 de 2005, criava exatamente cargos com as mesmas denominações, mas em comissão. Agora é uma função para pessoas da coisa, mas com o mesmo nome e com a mesma função. De novo, nós teríamos também a criação da função de 5 tutor de cursos de nível superior. Tudo isso totalizaria o valor em 2008 de R$ 289.921,50, em 2008, em 2009, 360,123 e em 2010, 378. Esse valor seria mais do que suficiente para manter e passar os salários das diretoras da CEMEI como diretora e manter todo mundo como diretora. Porque hoje todas as diretoras já põem curso superior. Infelizmente, optou por mandar uma outra lei hoje, que foi a primeira lei da qual eu votei contra, voltando a CEMEIFES para a CEMEI exatamente para não dar equiparação. Mas, ao mesmo tempo, cria uma série de funções, que essas funções são só para quem é concursado. Mas é para quem é concursado que vai ser escolhido pelo secretário municipal de educação. Então, na verdade, lastimar um pouco que quem entrou por concurso e seria toda a categoria deixa de ter aumento, para meia dúzia, não, muito mais meia dúzia de escolhido, recebeu aumento, enquanto a média dos servidores tem 3% de aumento, ou se tira o que tinha passado antes, que era a função de educação média e fundamental, para a CEMEI, para não dar esse aumento. E foi por isso que eu votei exatamente contra o primeiro projeto, porque eu acho que quando se dá aumento tem que dar para todo mundo. Kiko mesmo disse, embora também achar ridículo o salário do médico municipal, quando se fala, dá uma gratificação de 78, ou o advogado dá uma gratificação de 78, para o funcionário um aumento de 3%, e para algumas pessoas você cria uma função e dá um aumento de 1.000, 2.000, enquanto nos anos anteriores o máximo que o funcionário pegava era 50 ou 60 reais. Voto a favor, mas gostaria de deixar muito claro que o projeto, e voto a favor porque o projeto não pode ser desmembrado, e não adiantaria desmembrar isso aqui, porque bagunçaria tudo e atrapalharia muito. Infelizmente, quando se faz um projeto, junta 500 coisas dentro do mesmo projeto, umas muito importantes que têm que ser resolvidas, e outras desse tipo, porque depois traz as pessoas e fala assim, estão perseguindo vocês, se não aprovar, precisa aprovar, porque senão não vai resolver o problema de vocês. E no meio tem esse tipo de coisa que eu considero lastimável. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais oradores, está em votação as emendas à presente matéria. Só da Comissão de Justiça e Redação também são adequações. Vamos ver. São
as primeiras emendas da Comissão de Justiça e Redação. São duas. Pois não, vereador. Eu quero arguir a mesa. Se o vereador André pode votar. Veja bem, porque tem interesse a criação dessa função de tutores para dar estrutura à Universidade Aberta do Brasil. E como ele tem interesse privado, gostaria de saber de Vossa Excelência, ele tem condições, porque isso aí são cursos gratuitos. Pela ordem, senhor presidente. Sempre, quando eu acho que tem algum impedimento, eu sou o primeiro a questionar impedimentos aqui, e dizer do meu impedimento e declarar meu impedimento, até algumas vezes questionado. Mas eu acho que, em primeiro lugar, não são concorrentes, não tem nenhum tipo de concorrência, e outra, poderia até se questionar se eu votasse contra, tentando impedir. Já declarei meu voto favorável. Eu acho o seguinte, que inclusive, como Paulo Correia disse, era a única do Brasil, na explicação dele, que não está reconhecido pela Câmara. Não está porque não mandaram antes, porque senão já tinha sido aprovado, inclusive com o meu voto como relator da Comissão de Educação. Não me vejo impedido, se Vossa Excelência declinar o meu impedimento, acato como minha função. Vereador Paulo Correia, eu acredito que, no caso, não há impedimento do vereador André Rezec. Emenda substitutiva ao artigo 2º, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. São adequações ao projeto original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Segunda, emenda supressiva aos artigos 3º e 4º, renumerando os subsequentes. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora, emenda... Eram só essas? São pareceres das comissões? Dona Clarice, faz um favor para mim. Vai na minha sala, perto do computador, traz meu óculos. Essa altura eu já... Está em votação o projeto no original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única em sua redação original. O vereador Paulo Correia solicita apreciação da matéria em redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Parágrafo 6º do artigo 119, Marcelo. Aprovada por unanimidade a redação final, já com as emendas acopladas. Justificativa de voto do vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não queria ocupar a tribuna, porque nós estamos aí num processo exaustivo desse projeto da educação, os três, mas a minha justificativa de voto, senhor presidente, nós sabemos que o município funciona com o braço operacional das universidades parceiras, que é o UFSCar e a UNB. Nós sabemos que o trabalho que vem sendo feito em relação às universidades abertas é grande. E é interessante que essas adequações possam ser feitas através desse projeto de lei com aqueles funcionários e funções que já fazem esse trabalho dentro da Secretaria da Educação. Por isso é muito importante que a aprovação desse projeto, no sentido de adequar as funções e adequar todo esse trabalho que vem sendo feito dentro da Secretaria, as nossas conquistas e aquilo que a Secretaria vem proporcionando para os alunos carentes, que é as universidades abertas e outras mais. Então, senhor presidente, eu quero dizer aqui, através da minha explicação pessoal,
que foi muito importante a criação desse polo, e está de parabéns todos os funcionários que trabalham e vêm adequando e dando condições para que todos os alunos carentes, principalmente, possam estar amanhã galgando uma universidade aberta, tendo em vista as condições financeiras que eles atravessam. Então, a gente sabe que, através dessa aprovação, as coisas vão se adequar dentro da Secretaria de Educação. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Correia. De acordo com o artigo 123, parágrafo 1º, pedindo a prorrogação dos trabalhos devido ao horário, o adiantado horário e justificativo de voto. Está em votação o pedido do vereador Paulo Correia de prorrogação de horário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pois não, vereador João Minaré. Quero fazer uma manifestação e dizer que, muito embora seja regimental, mas que ainda falta 5 minutos ainda para meia-noite. Já fica. Vereador João Minaré, como nós vamos entrar, agora nós vamos entrar na pauta normal, eu acho que... São 10 minutos. Aí 10 minutos. Eu acho que é pertinente o pedido do vereador Paulo Correia e já vamos colocar em votação. A Gondeira, a nossa diretora parlamentar, está nos informando que tem que ser solicitado com 10 minutos de antecedência. Portanto, dentro do prazo regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, prorrogados os nossos trabalhos após o horário da meia-noite. Justificativa de voto do vereador Paulo Henrique Correia. Senhor presidente, só para manifestar e dizer às pessoas que estão aqui, coordenadoras, páginas, professores, vocês venceram mais uma luta. Foi uma luta difícil, foi uma luta que teve a compreensão, a unanimidade de todos, e todos aqueles quesitos que chegou ao conhecimento foram tomadas providências. Parabéns a vocês. Em discussão única, parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei complementar número 04/2007, de autoria do vereador André Luiz Rezec, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros em cada unidade autônoma dos condomínios em geral e dá outras providências, com vista ao vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, o senhor estava analisando o parecer que foi juntado e eu pretendo formular um outro, e nessas condições eu requiro adiamento da matéria por mais 30 dias. O pedido do vereador Otávio Alves Garcia é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 087/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Banco de Materiais de Construção e dá outras providências, com adiamento de 20 dias ao vereador Luiz Carlos Anastácio. Eu pus a emenda lá simples. Hã? Eu coloquei uma emenda aí simples. Ah, tá. Mas eu tinha até falado por Ipinha, bancada que sabe, não tem nada de... Eu gostaria que a minha emenda fosse... Antes que fosse lida a emenda do vereador Ilustre Paçoca, com toda a sapiência que lhe é peculiar, eu requero vista do projeto. O pedido do vereador Otávio Alves Garcia é regimental, interrompe as discussões. Está em votação o pedido do vereador Otávio Alves Garcia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vistas. Projeto
de lei número 028/2008, de autoria desse vereador que vos fala, que institui o Dia do Imigrante Japonês no âmbito do município de Barretos e dá outras providências. Japonês. Tem muito japonês que vota aqui em Barretos. Se tiver, vai aprovar. É. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer pela tramitação. O vereador Luiz Carlos Anastácio solicita